moçada, a gente vai começar a bater um papo hoje sobre Mother Russia, né, meninos? Esse país que é, cara, super importante para a sociedade, né? E é importante por quê, meninos? Aliás, a gente tem um problema, a gente comete um erro histórico, meninos, quando a gente fala de análises históricas do Brasil, aqui no Brasil, né? Nós supervalorizamos demais a história do Ocidente, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, né? E a gente menospreza ou a gente despreza a história do Oriente, tá, moçada? E quando a gente fala de desprezar a história do Oriente, um dos países negligenciados e que a gente pouco estuda é justamente a Rússia, tá? A gente pouco valoriza a Rússia e talvez dá à Rússia um valor menor do que ela é no decorrer da história. E, claro, isso é super importante para a gente elencar, moçada, justamente por conta do colosso que é a Rússia, que já chegou a ter 22 milhões de quilômetros quadrados de terra. Hoje tem apenas 17 milhões de quilômetros quadrados de terra, né? Moçada, é o maior país do planeta e quanto a isso a gente não tem muito o que discutir, né? É um país com grandes potencialidades, né? Militares, também, né, moçada, mas não tem como a gente desprezar o topo da pirâmide aí, moçada, da produção de petróleo, o país que mais produz gás natural do planeta, uma produção de minério de ferro bastante efusiva e importante, né, o segundo país em reservas hídricas do mundo, só perde para o Brasil, né, um grande produtor de trigo, um grande produtor de grãos, no sentido mais amplo da coisa, tá, moçada, e um país que a gente chama de transcontinental, né, um país que vai para muito além, moçada, das fronteiras dos continentes na qual na qual a Rússia está, na qual a Rússia se insere, né? Seguindo essa narrativa, vamos lá, a primeira coisa é a localização geográfica. Como eu falei para vocês, é um território transcontinental. 25% dele está no território europeu, 75% dele no território do país, né, moçada, no território asiático, tá certo? A Rússia, meninos, hoje é uma Rússia menor do que foi durante o período de União Soviética, mas ainda assim tem fronteiras bastante significativas, dentre as quais nós podemos citar, por exemplo, fronteira com a Polônia, com a Ucrânia, com a China, com, moçada, a Mongólia, com a Coreia do Norte, só para citar alguns exemplos, né? Então a Rússia vai, moçada, desde do Mar Báltico, né, no norte da Europa, até o Oceano Pacífico, tá, meninos, no extremo Oriente, tá? Tanto é que a linha final do Oriente é justamente a Sibéria, ali, moçada, no Estreito de Bering, né? Sibéria separa aí separada pelo Estreito de Bering do Alasca, né? E Alasca que já pertenceu à Rússia, uma bobagem que a Rússia fez vendendo o Alasca para os Estados Unidos em 1865, tá, moçada? Porque o Alasca tem ouro, tem diamante, tem carvão, tem tudo que se imaginar no Alasca, e a Rússia simplesmente abriu mão e tem território na América, né? Se não fosse o Alasca, o Brasil teria um território maior do que o dos Estados Unidos, só para a gente citar um exemplo, tá? Bom, se a gente traçar uma linha, moçada, entre o ponto mais ao ocidente e o ponto mais oriente, nós temos uma distância aí de 11 mil quilômetros, brother. 11 mil quilômetros, moçada, corresponde aí a 11 fusos horários, se a gente fosse avaliar dessa forma. A gente não avalia dessa forma, tá? Mas corresponderia aí a 11 fusos horários, tá, moçada? Então, cara, é um território super gigantesco. E por ser super gigantesco, meninos, Flávio, aí uma visão geopolítica do Flávio, tá? Na minha visão, é o país com fronteiras mais complexas do planeta Terra, tá? Quando eu falo fronteiras complexas, você pega ali na Ásia Central, por exemplo, você tem Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, ou seja, 4 países complexos pra caramba de se ter como fronteira. Sem fronteira com Cáucaso, moçada, região extremamente conflituosa. Ucrânia, que é um heartland do planeta, tá? Como assim fala um heartland? O heartland, moçada, é um conceito de um geógrafo especializado em geopolítica do século XIX, chamado John Mackinder, né? Ele afirmava que existiam regiões que, se fossem dominadas, dariam
ao país que a dominasse, moçada, o status quo de potência, tá? Lembrando que o conceito de potência, moçada, significa o quê? Quando um país exerce um conjunto de influências sobre aliás, exerce influência sobre um conjunto de países, tá certo, meninos? Então, a Rússia é uma potência, até porque domina certos retos do planeta, entre os quais nós temos Cáucaso, Ucrânia, Polônia, algumas áreas próximas da Polônia, etc, etc. Beleza? Bom, moçada, como é que se deu, ou como é que se desenvolveu, meninos e meninas, o que nós chamamos de Império Russo, né? Como é que a gente chegou a ter esse Império Russo? E aí, para isso, a gente vai precisar fazer um remake, né? Mas, galera, quando a gente fala desse remake histórico, nós temos um ponto que é substancial, tá? Não tem como a gente entender a história da Rússia se a gente não entender a história do cristianismo. Opa, não, mais uma vez, não tem como a gente entender a história da Rússia se a gente não entender de cristianismo. E por que isso é tão importante, galera? Vamos lá. Cristo, Jesus, beleza, moçada, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou aquele terceiro dia, aquela parada toda que vocês já conhecem da história. Quando Cristo foi assassinado, moçada, o que o Império Romano começou a fazer? Perseguir os apoiadores de Cristo. Né? E Cristo juntou um clã chamado de 12 apóstolos, moçada, para os quais ele transmitiu o que, menino, o seu pensamento, né? A sua ideologia, em outras palavras. Antes de mais nada, esquece a questão religiosa. Jesus Cristo, moçada, era um insurgente. O que significa ser um insurgente? Ele se colocou contra o sistema. E quem era o sistema de dominação naquele momento? O Império Romano, né? Que comandava a província da Judéia, né? Que tinha como capital Jerusalém. Tanto é que Jesus Cristo foi crucificado, que era uma pena de morte promovida por romanos, àqueles que se colocavam contra o Império. Beleza? Bom, moral da história, moçada. O que começa a acontecer? Na década de 60, o ano de 66 depois de Cristo, meninos, a gente começa a ter uma grande diáspora. A gente vai chamar isso de diáspora judaica, tá? Que diáspora é um processo de perseguição, e começa a perseguição aos apóstolos. E os apóstolos começam, o que, moçada, a se dividirem e se espalharem para outras áreas do planeta. E aí tem um detalhe que eu acho que é muito legal da nossa discussão, tá? Você tem um cara chamado Pedro. Pedro, tu és pedra, em ti edificaria a minha igreja. E Pedro vai para onde, moçada? Em direção ao Império Romano, né? Capital, Roma. Né? Aí você tem, por exemplo, Paulo, que nem era um dos apóstolos, era o 13º apóstolo, o cara que vai se converter ao cristianismo depois da morte de Cristo, né? Paulo vai para a Grécia. Mas nós temos um apóstolo que é muito pouco falado, e isso é muito influência da Igreja Católica também, moçada, que é um apóstolo chamado apóstolo Marcos. E por que o Marcos é tão importante? Porque ele vai levar o cristianismo para o Oriente. Quando eu falo Oriente, leia Oriente ao modo da época, tá? Não se esqueçam, moçada, que o Egito era o meridiano de Greenwich da época, né? Cairo era o meridiano de Greenwich. Então, tudo que estava para oeste do Cairo era considerado Ocidente, para leste do Cairo era considerado Oriente. Então, a Turquia, por exemplo, moçada, era considerada Oriente, a parte dos Balcãs era considerada Oriente, a Rússia era considerada Oriente, essas coisas todas. Até hoje é. Mas naquela época, essa divisão era um pouco mais fidedigna ali no Egito. Ok. Cara, Pedro vai ser perseguido lá em Roma, vai ser assassinado lá em Roma, condenado à morte, mas lá nasce, moçada, um centro importante do cristianismo. Marcos vai para o Oriente e também constrói ali um centro importante para o cristianismo. Então você tem cristãos sendo espalhados pela Europa como um todo. Ok, até aí? Bom, lá no final do século IV, o que acontece, moçada? A gente começa a ter uma série de invasões bárbaras. Essas invasões bárbaras, moçada, vão começar a destruir as bases, os alicerces do Império Romano, tá? E aí, o que Constantino, como ato desesperado, faz? Tem uma galera aqui que me ajuda, que está promovendo uma guerra contra mim, uma guerra civil contra mim. Essa galera nós chamamos de cristãos, beleza? Já no século IV, brother. Né?
E aí, o que o Constantino faz? Para evitar, para de alguma forma impedir as invasões bárbaras, Constantino faz o quê? Cristãos, vem para cá para o meu lado, vamos criar uma religião com a base cristã, com a base dos pensamentos de vocês, e daremos a essa religião um nome, catolicismo. Nasce aí, moçada, com sede em Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, com elementos do paganismo, com elementos do politeísmo, né, moçada romana, etc, etc. Só que essa igreja, moçada, ela não era uma igreja genuinamente cristã no seu início. Por que ela não era, moçada? Porque existiam cristãos espalhados em altos lugares do planeta e promovendo que também uma apropriação cultural, uma incursão cultural e construindo ali ao seu molde também o seu cristianismo. E aí que está o grande barato. Lá em Constantinopla, moçada, nasce um outro império também moldado no pensamento cristão, no cristianismo do apóstolo Marcos, ou no entendimento do cristianismo a partir do apóstolo Marcos. Nasce aí a famosa Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Ou seja, em outras palavras, nasce, moçada, o catolicismo do Ocidente e o catolicismo do Oriente. Roma cai no século V. E quando Roma cai no século V, moçada, nasce um outro império muito forte, que é chamada de Segunda Roma, também conhecido como Império Bizantino, a Roma do Oriente, pautado num preceito religioso cristão. Sacaram? Então o cristianismo ele ascende não só por conta do catolicismo romano, que nós conhecemos aqui, sobretudo no Brasil, mas sobretudo por conta do catolicismo, moçada, ortodoxo. Ok? A Igreja Católica continua, o Império Romano cai, a Igreja Católica Apostólica continua no poder nos dois locais, né? Nessa Roma do Oriente e nessa Roma do Ocidente, até, moçada, que a gente vai ter lá no século XV o que? Aquilo que nós chamamos de queda de Constantinopla, especificamente no ano de 1453. Bom, já recheada de preceitos culturais e tal, a queda de Constantinopla, moçada, tira pela primeira vez do poder central do Império Bizantino, ou do antigo Império Bizantino, o que nós chamamos de catolicismo. O catolicismo sai do poder. Confere, meninos. E aí, ao sair do poder, moçada, aparece aí o início do processo de formação daquilo que nós chamamos, meninos e meninas, da Terceira Roma. Quem é a Terceira Roma? É o império que nós chamamos de que, moçada? De Império Russo. Opa! A gente vai ter a Quarta Roma, que é os Estados Unidos, tá? Mas a Terceira Roma, moçada, é o Império Russo, que a partir do século XV, moçada, começa a se desenvolver, sobretudo com um imperador, um príncipe, né, moçada, chamado Ivan III, tá? O Ivan III, meninos e meninas, ele vai mudar logo de cara, meninos, a lógica de estruturação de poder local, tá certo? Porque ele vai trazer de volta para junto de si, justamente quem, moçada, justamente a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, né? E essa igreja, moçada, vai ajudar a fundar o que nós chamamos de Império Russo, que passa a ter como capital não mais Constantinopla, né? Mas passa a ter como capital, moçada, onde a cidade que tem a localização da Basílica de São Bartolomeu, justamente a cidade de Moscou. Opa, nasce o Império e nasce aí, moçada, o poder central de Moscou, que até hoje é muito importante para a nossa dinâmica de trabalhos mesmo relacionados à geopolítica, tá certo? Bom, Flávio, a Rússia, então, a Rússia é formada a partir do Império Bizantino? É verdadeiro? Verdadeiro. Quer ver a prova disso, moçada? Olha o brasão da Rússia aí. Se você pega a camisa da seleção russa, esse brasão tá na camisa. E olha só que símbolos que são interessantes. E, cara, símbolo e geografia tem tudo a ver, né, moçada? Porque, olha só, a gente já falou sobre isso, da famosa águia de duas cabeças, né, moçada? E o que significa águia de duas cabeças? A aliança entre o poder religioso e o poder político, que é muita influência, meninos, de uma sociedade muçulmana também. Só que, nesse caso, o poder político estava centralizado na figura de uma pessoa. Quem era essa pessoa? O imperador.
O imperador que controlava, moçada, o poder religioso e o poder político. Olha só que coisa muito doida. Diferente daquilo que a gente tinha dos papados, né, guerreiros e tal, na parte ocidental, na parte oriental, moçada, o controle era um controle fundamentalmente imperial do que, moçada, de um líder de uma dinastia, que a gente vai falar um pouco sobre ela já já. Perceba um outro símbolo interessante, tá, meninos? No centro do brasão da Rússia tem um santo, né? Um guerreiro, sei lá, um homem em um cavalo, moçada, matando um animal, que é o dragão, beleza? Isso lembra o que, meninos? Um santo católico chamado São Jorge, né? Para quem não sabe, moçada, São Jorge travou suas principais batalhas na Turquia, numa cidade chamada de Capadócia. Tem uma música até falando, Jorge, do Jorge Benjor, né? Da Capadócia, né? Jorge Setopraça na cavalaria, ele era um guerreiro, um militar, um templário, né, moçada? E Capadócia fica, moçada, próxima a Constantinopla. Então, a manutenção, meninos, do espírito bizantino na Rússia, sobretudo na questão religiosa, está centrada nesse símbolo. O brasão com a águia de duas cabeças e a presença do padroeiro da Rússia, São Jorge. Sacaram, senhores? Entenderam? E olha só que coisa interessante. São Jorge também é o padroeiro, teoricamente, se tiver essa lógica, né? Padroeiro do que, moçada, da Inglaterra, né? Tanto é que a catedral mais importante da Inglaterra é a Catedral de St. George. Pode crer? Tudo bem? Tranquilo? Bom, moçada, é a partir disso que a gente vai ter o desenvolvimento do czarismo, ou o início do czarismo. O primeiro czar é esse cara aí, olha só, que sorriso agradável, que pessoa bem-humorada, né? Pessoa, né, disposta e alegre, né, para a humanidade, moçada. Esse cara aí, olha o nomezinho dele, Ivan o Terrível. O cara era cabuloso, brother. E esse cabuloso, por conta de uma série de ações que ele promoveu, dentre as quais, moçada, nós citamos, olha só, ele que instituiu o termo czar, né, tá certo? Tem um documentário, cara, tem dois documentários muito legais, Czares, né, e um filme sobre a Catarina do Netflix, moçada, sobre a Catarina, a segunda, Catarina Grande, tá? Os Últimos Czares e Catarina Grande, tá? Cara, valem a pena demais ver. No final de semana, inclusive, eu vou passar esse material para vocês. Beleza, moçada? Bom, ele instituiu o termo czar, tá, moçada? Que é César, né, em russo. Né? Ele promoveu uma aliança entre os patriarcas do catolicismo ortodoxo e o czarismo, tá, moçada? Ele capturou o Estado islâmico de Kazan, né, cara, pra vocês terem uma noção, que é um erro que a gente comete, né? A gente acha que a Rússia só tem aqueles caras garbosos, né? Loiros, altos, de 2,80 metros de altura, né? 4 metros de largura, ou do bigodão. Isso é um erro, moçada, histórico e étnico que nós cometemos, porque a Rússia é um país extremamente plural do ponto de vista étnico. Você tem muçulmano na Rússia, você tem, por exemplo, galerinha mongol na Rússia, coreano, norte-coreano, basicamente, você tem ucraniano, eslavo. Então, cara, os russos étnicos, na verdade, são a parte minoritária da população russa que comanda até hoje, moçada, o Estado russo, tá? Então você tinha um processo muito forte de islamização ali, a província de Kazan, que, moçada, estava ali justamente na região do Volga, foi tomada, beleza, moçada? Você tem a conquista da Sibéria, o início da conquista da Sibéria, e ele é o cara que ajudou a promover, moçada, um forte expansionismo russo, tá? Tanto é que ele que vai transformar a Rússia num império multinacional. Talvez, meninos, a Rússia tenha sido aquele império mais bem sucedido no que tange, fora a Inglaterra, né? Que a Inglaterra é uma coisa absurda, né, moçada? Mas mais bem sucedido no que tange a manutenção de dinâmicas territoriais de elevado porte. Ou seja, a Rússia, moçada, muito daquilo que ela dominou durante todos os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, moçada, a Rússia manteve.
Diferente, por exemplo, da Inglaterra, que teve que abrir mão das colônias, aquela onda toda. França e também, tá? E, tranquilo? Bom, na aula que vem, a gente vai bater um papo, galerinha, sobre o processo de desenvolvimento da Rússia como nós conhecemos hoje, tá? Mas para isso a gente vai ter que voltar aí no czar muito importante, que é o Pedro I, tá? Moçada. Depois, meninos, na czar fundamental para a história da Rússia, a Catarina Grande, tá? Quem quiser já ir começando a ver o filme, né? Catarina a Grande, moçada, na Netflix, é muito legal, tá? E depois a gente vai falar, moçada, dos últimos czares, né? Nicolau I, Nicolau II e os problemas que esses caras tiveram, tá certo? Inclusive, um dos tópicos da próxima aula, guerras napoleônicas e por que a Rússia causa tanto medo aos franceses e alemães. Beleza, moçada?